O Trump acabou de afundar o mercado cripto e vamos descobrir junto o porquê com esse vídeo do Investidor 4.20. Quero fazer esse react aqui agora com você. Bom, finalmente nós tivemos aí uma resolução das taxas recíprocas, do que aconteceu. Acabei de fechar aqui, de fato, o vídeo do Trump, onde ele estava falando ali do 1.5, para não demorar muito. Se você tá assistindo meu vídeo em 2x, abaixa aí, senão você não vai entender nada. E já deixa o likezão, né? Inclusive eu vou deixar o likezão aqui no vídeo do Lucas, que eu já sei que vem uma pedrada de conteúdo. que ele ia fazer, como é que vai fazer agora as taxas, então tudo que você precisa ficar comigo nesse vídeo para você entender o panorama completo. Bitcoin foi ali os seus 88 mil dólares, nós assistimos isso acontecer, e agora ele já vem a visitar esses 84 mil dólares e 200 devido a algumas coisas que o Trump falou. Então, ao invés de ser o dia da libertação, parece que temos aqui o dia da liquidação. Tudo que eu peço em troca... Mano, verdade, ontem eu não lembro o que eu tava fazendo ontem. Ah, sim, tava dando uma mentoria. Aí eu tava ajudando o cara a montar uma pool de liquidez. Aí quando eu abri o market cap, eu vi que o Bitcoin tava 87 mil. Eu falei, caraca, tá 87 mil já. Aí depois disso eu não olhei mais. Fui olhar o mercado agora cedo. Tá lá na tristeza de novo dos 80 mil, meu filho. Cadê, ó? Com o market cap. Ó o Bitcoin, 83 mil. Meu irmão, eu costumo dizer que é o seguinte... Não existe uma análise gráfica de cabeça, piroca, ombro que resista a um comentário do Trump, a uma postagem do Elon Musk. Não tem análise gráfica que resista a esse tipo de coisa. Quem diria que o Bitica ia dar mais uma derretida assim do Neida, né? Inesperadamente chegou ali, ó, 88, cara. 87.800 e puf, desabou. Agora tá trabalhando ali na faixa dos 83 de novo. Mas pra mim tá tudo bem, porque minhas pools de liquidez estão com range de Bitcoin a partir de 81 mil. Troca que você deixa o likezinho nesse vídeo, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais rápido, resumido também com tudo isso. Afinal, logo também tem um live com os DeFizeiros, porque ele falou 5 horas da tarde, que é normalmente quando sai o nosso vídeo aqui. Então não consegui soltar 5 horas, mas tô soltando agora 6h20, 6h30, pra ainda dar tempo de você conseguir assistir e entender tudo o que está acontecendo, tá? Espero que você já seja inscrito no canal e tenha visto também o vídeo da segunda-feira, onde a gente já deu um panorama completo do que ele estava falando, do que poderia ser essa quarta-feira agora, tá? Então, o que nós temos, o que acabou saindo hoje, porque o mercado tá reagindo dessa forma. Bom, meus queridos e queridas, primeiro de tudo, é importante a gente entender todo o panorama. Como vocês viram aqui na semana passada, nós tínhamos aí algumas tarifas que já tinham sido impostas, certo? Aqui em fevereiro de 2024, de 2025, peço perdão, em março também, e tínhamos outras aqui para serem impostas agora no dia 2 de abril, que seria justamente sobre carros, México, Canadá e o global, que seria as tarifas recíprocas, tá? A gente sabe que isso teve um pânico no mercado, que levantou coisas ali relacionadas à inflação, que ia ter uma inflação alta, que isso ia crashar o mercado e tudo mais, mas quando a gente olha para esses dados aqui do consumidor, sim, ele está cada vez menos interessado em consumir e a expectativa da inflação deu uma alta maior. Enquanto que em relação ao mercado de trabalho continua mais ok. Então nós temos dados bons e dados ruins que ainda não estão indicando diretamente uma recessão, principalmente quando a gente olha para o crédito, que eu já mostrei isso para vocês nos vídeos passados, por isso é muito importante vocês serem inscritos aqui, além de ajudar a gente a bater os 400 mil inscritos também. Quando a gente olha esse outro ponto aqui que eu mencionei para vocês, isso, meus queridos e queridas, uma tarifa de 25% no aço, no alumínio, nos carros, elevaria a questão ali da inflação em cerca de 0,28%. E também a questão aqui do PIB, uma queda de 0,53%. Ou seja, muito melhor do que os cavaleiros do apocalipse estavam falando por aí, que ia aumentar muito e tudo mais. Então é importante a gente ter um panorama real do que de fato pode vir a acontecer com essas tarifas impostas agora. Calma que você já vai saber quanto que foi imposto, qual que é o plano, o que está acontecendo a partir de agora, tá? O que é o medo da inflação de fato? Um pouco da diferença da inflação monetária. Vamos dizer que nós temos uma coxinha nos Estados Unidos, EUA, e uma coxinha no Brasil aqui. A coxinha no Brasil custa $1 e a coxinha nos Estados Unidos também custa $1. Com as tarifas aí, vamos dizer, esse 20%, a coxinha no Brasil passa a custar cerca de 1,20. Pô, beleza. Isso aqui não é diretamente uma inflação. Isso aqui é um aumento de preço. Nós chamamos isso daqui, galera, que vai acontecer, inflação de custo. Não é uma inflação monetária em que o governo imprime mais dinheiro, estimula e nós temos mais oferta de dinheiro. Isso acaba gerando mais inflação geral. Isso aqui é uma inflação de custo. Por quê? Porque a pessoa vai ver isso daqui, vai começar a consumir mais a coxinha nos Estados Unidos ali no mercado interno e devido a tanta demanda, isso aqui uma hora chega a 1,20. Sem falar que as tarifas acabam mexendo também na logística, na cadeia de suprimento, que pode levar um pouco de inflação. Por isso que tem esse medo aqui. Agora, não é tanto quanto estão falando e principalmente agora que algumas taxas elas foram revisadas. O nível de incerteza, meus queridos e queridas, está altíssimo. Justamente em patamares que nós estávamos nas maiores crises que nós tivemos. A bolha.com, lá em 2002, o subprime em 2007, 2008, a Covid que nós tivemos em 2020 e agora essa incerteza do Trump em relação às tarifas agora. Olha esse gráfico, meu irmão. O nível de incerteza tá pior do que a bolha do .com, do subprime e do C19. Maluco! O mundo são ciclos mesmo, né? Olha que doideira. Eu fiz um vídeo esses dias aí, que eu postei aqui no canal, falando sobre aquele short do baleia do Bitcoin, né? Que todo mundo noticiou, a mídia em peso. Ai, o cara tá fazendo um short apostando na queda do Bitcoin e colocou 400 milhões de dólares. E não eram 400 milhões de dólares. O cara fez um short alavancado em 40x, ou seja, ele deve ter investido uns 12 milhões, entre 10 a 12 milhões de dólares, que ainda assim é muita grana,
Só que para uma pessoa que tem bilhões com B, 12 milhões não é nada. Agora, esses 12 milhões para causar um impacto na mídia, falando que o Baleia colocou mais de 400 milhões de short apostando na queda do Bitcoin, causa um impacto no preço, sim. Faz com que as pessoas comecem a vender Bitcoin com medo e os grandes aproveitam. Cada vez mais a gente vê as grandes empresas comprando Bitcoin. Se eu não me engano, eu vi uma notícia ontem que a empresa do SDT hoje tem a segunda maior reserva de Bitcoin do mundo. Cara, se os grandes bilionários estão comprando Bitcoin, por que que eu vou ficar de fora dessa brincadeira, né? É uma pergunta que fica aí para as pessoas que estão com medo nesse momento. Então eu acredito que isso aqui, cara, tudo isso que acontece aí na mídia, isso é meio que uma especulação, uma teoria da conspiração da minha cabeça, mas eu acredito que muitas dessas coisas são orquestradas realmente para causar um caos no mercado, porque eles não conseguem controlar o Bitcoin da forma como eles gostariam, mas através de notícias, mídia e coisas externas, eles conseguem impactar na população usando o medo das pessoas para que elas comecem a ficar com medo do mercado cripto, comprar na alta e vender na baixa, e assim eles vão aproveitar para acumular mais Bitcoin, porque sabe o que isso vai se tornar daqui a alguns anos. Agora em 2025. E aí ele veio a público e colocou ali, mostrou as suas tarifinhas. Agora, como é que foi essas tarifas, como é que tá e como isso tem um impacto diretamente no mercado, que é o ponto mais importante de você entender. Agora, aqui eu tirei um printzinho dele mostrando esse tabloide aqui lá na hora que ele falou assim, a gente vai ser muito justo e muito tranquilo nessa questão das tarifas, porque nós temos países que impõem tarifas muito maiores e não sei o que, e blá blá blá, foi muito blá blá blá, como sempre, mas aí ele trouxe esse tabloide, essa tábua aí pra gente, que é justamente esse ponto aqui. Obviamente, gerei aqui várias fotos pra gente pegar até o fim, até o Brasil tá aqui, mas eu consegui pegar isso aqui depois e a gente consegue ficar numa resolução muito melhor. Então o que ele colocou aqui é em relação a metade, eles poderiam ter colocado tudo e a taxar igual, isso é até mesmo um ponto complexo do mercado, até porque acredito que a maioria estava esperando tarifas recíprocas. Pô, vai ser igual. Não é diretamente igual, é metade de fato do que os outros países estão cobrando sobre os Estados Unidos. Então, ele foi bonzinho ainda, cara. Foi bonzinho. Se liga só. A China taxa os Estados Unidos para poder as pessoas, empresas, comprar produtos dos Estados Unidos e trazer para a China. Aliás, para os Estados Unidos, para quem vai vender para os chineses, a China cobra 67% em taxas. Então imagina só como isso impacta na economia. É tipo assim, cara, não faz negócio com os Estados Unidos. Porque se você comprar algo de $100 lá, vai taxar 67%, você vai ter que pagar $167. Você tá entendendo? É como assim, porra, não vai fazer negócio com os caras. Olha o Vietnã, 90% de taxa. Ou seja, não comprem nada do ZEUA. Só que eles estão arrumando, tipo assim, meio que arrumando uma briga só com o país mais poderoso do mundo, né? Até a Suíça regaça de taxa, mas a Suíça regaça de taxa em todo mundo, tá? Não é especificamente nos Estados Unidos, porque aqui na Suíça as pessoas têm uma cultura muito local. É diferente do Brasil. No Brasil, os pobres consomem produtos locais, né, de fazendeiro, às vezes o cara que tem uma horta lá e ele vende numa quitanda. Então, os mais, não pobre assim, num termo pejorativo, mas os mais, assim, que não tem uma condição tão boa de grana, eles vão procurar consumir os produtos locais. E os mais ricos só quer coisa importada. Porra, você vai lá no Mercadão, lá em São Paulo, você vê aquelas frutas lindas, nem são importadas, né? Só que os caras vendem 1 quilo de morango lá por R$90. Que é uns morangos gigantes, coisas que eu encontro aqui no mercado por 5 conto o quilo, tá ligado? E no Brasil tem essa cultura. Porra, você tem dinheiro, você é rico, você vai querer roupa importada, vai querer perfume importado, você vai querer carro importado. Aqui na Suíça é exatamente o contrário. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais elas buscam consumir do comércio local, do pequeno comerciante. O cara sai daqui, vai na fazenda comprar um queijo, comprar um leite, vai comprar as frutas direto aqui, sempre local. Inclusive existem franquias de restaurantes aqui, tem uma que eu gosto muito que se chama Holy Cow. Cara, é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida, é o hambúrguer do Holy Cow. E o conceito deles é que tudo
é feito e produzido dentro da Suíça. Então, desde a carne que eles usam para fazer o hambúrguer, o gado criado aqui na Suíça, a salada que eles usam é plantada na Suíça, o pão que eles fabricam é feito aqui na Suíça, então eles têm essa cultura local, é tudo dentro da Suíça. É uma cultura muito forte aqui no país. E os ricos procuram consumir cada vez mais coisas de pessoas daqui de dentro. Eles são muito patriotas nesse quesito. Quem vai consumir coisas de fora são os mais pobres, podemos dizer assim, que tem menos condições, tá ligado? E isso é muito louco, né? O Brasil é totalmente o contrário. Então a China é 67%, Estados Unidos vai com uma tarifa recíproca de 34%, União Europeia com 39%, eles vão com 20%, Vietnã 90%, eles vão com 46%, e assim sucessivamente para vários outros. O Brasil até que não tá cobrando tanto assim dos Estados Unidos, 10% só pro cara que vende, né? Mas quando chega na mão do cliente final, a taxinha do amor vem e o cara tem que pagar o dobro. Tem produtos que você chega a pagar 100%, produtos que você importa de outros países, né? Apesar que as coisas da Shein vêm da China e tal, não dá pra entender o que é o Brasil, né? Cada estado faz uma coisa, o governo faz outra, pior ainda pra todo mundo, não tem como entender. Outros países aqui. Nós temos a Índia, a Coreia do Sul, Malásia, Indonésia, vários outros aqui, como você consegue ver, a média é a metade. Então, se está sendo taxado 100%, o Trump vai taxar metade, cerca de 50%. Nós, Brasil, estamos aqui. Temos 10%, ele colocou também 10%. E um ponto importante aqui é que quem não está nessa lista aqui vai ser 10%. 10% é a base. Tá? 10% é a base, ou seja, para quem já taxa os Estados Unidos, vai ter metade. Para quem não, 10% de tarifas ali recíproca, é o que ele colocou como flora ali, vai ser 10%. Nós no Brasil, como já taxamos em 10, vamos ter 10% também. Singapura, que é 10, vai ter 10 também, e o resto vai ser praticamente pela metade aqui. E aí, meus queridos, isso vai valer, né, a questão ali dos carros, alumínio e tudo mais, a partir do dia 5 de abril, logo aí. Agora, as tarifas recíprocas, elas vão ser impostas a partir do dia 9 de abril, isso entra em ação. Ou seja, a partir do dia 9 e 10 de abril, praticamente tudo isso daqui acaba entrando em vigor de fato, tá? E aí você se pergunta, tá, Lucas, mas por que o mercado de fato reagiu mal se não vai ser totalmente recíproco, se vai ser metade daquilo que de fato estão cobrando? Primeiro de tudo, meus queridos e queridas, é que hoje está assim, certo? Ele já cobra umas tarifas baixas nos Estados Unidos, 1%, 1,3%, 1,3%, 1,3%. Nossa, aumentou muito para alguns países, hein? Olha aqui na Suíça, cara, eles cobravam 1,3%. Agora vai subir 30%. Maluco. Eles não cobravam nada de Hong Kong e Singapura. Você tá maluco? Os Estados Unidos era muito bonzinho, cara. Olha o tanto de taxa que eles cobravam dos outros países e os outros países tomam a taxa, fio. Caraca, você tá doido. 1,5%, 1,6%, vai chegando lá para baixo, o máximo que chega, que se não me engano é no Brasil, tá em 7%. E aí você sai de uma alíquota, no Brasil até que é tranquilo, de 7 para 10%, mas você sai aqui como, por exemplo, na Bélgica, Singapura, Hong Kong, Vietnã, que tava em 1%, e você vai para 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, acaba assustando bastante, porque isso vai mexer na economia como um todo, na cadeia de suprimento, como eu mencionei para vocês. Um ponto muito importante da gente ressaltar aqui é que desde 1913, os Estados Unidos já tinham essas tarifas impostas. E eles, inclusive, arrecadavam muito com essas tarifas aqui. Nem o Federal Reserve existia ainda. Ele vem em 1913 ali. Só que antes disso, a receita deles eram essas tarifas, certo? Eles ganhavam, tanto que estava bombando a economia americana na época. Só que chegou ali a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O mundo, né, foi aí destruído, de certa forma, Europa e tudo mais. E eles fizeram o que os Estados Unidos? Jogaram essas tarifas lá para baixo. Para quê? Para fazer o mundo ser reconstruído. É óbvio que eles tiveram vantagem com isso. A hemogenia do dólar, o dólar ficou cada vez mais forte, isso cresceu, ajuda a economia americana de fato, mas eles acabaram perdendo indústrias internas ali. E é isso que o Trump agora quer fazer, com que venham venham construir dentro dos Estados Unidos. E por isso agora ele está colocando isso novamente com essa ideia de que não, vamos fazer a America Great Again, para que de fato a galera venha venha construir aqui dentro. Só que isso é meio complicado. 1913 era uma época, hoje a época é diferente. As exportações e importações dos Estados Unidos, diferente de desde 1930, elas têm muito mais peso hoje no PIB dos Estados Unidos do que tinha em 1930. Então é óbvio que a gente pode esperar isso, isso aqui não é uma surpresa, porque o próprio mercado já estava precificando isso, a gente já vinha mostrando, o PIB mais baixo, uma revisão mais baixa, mas não como os Cavaleiros do Apocalipse também estavam falando, certo? Isso é muito importante de entender. Só que são épocas diferentes agora. A premissa de Trump é que, não, a gente tá colocando tarifas e tal, mas a gente vai receber 3 trilhões de dólares de investimento. Aí ele citou uma cacetada de empresa. Apple, Facebook, e Hyundai, Honda, blá, 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 e tititi, vão investir bilhões. A Apple vai investir 500 bilhões. A Meta não sei quanto. Cara, isso é papagaiada, blá, blá, blá. Por quê? Porque isso é o caixa dessas empresas. Essas empresas já iriam investir de qualquer forma. Então isso é aquele velho lobby político, mas é importante. Muito bom, muito bom. E realmente, os caras jogam o jogo assim, né, cara? Não tem muito o que falar, né? É só o jogo. Não adianta odiar o jogador. Odiar o jogo, porque é assim, cara. Não tem o que fazer.
vocês entenderem sempre isso daqui, tá? Não caiam nessa lábia. De fato, isso já estava no caixa das empresas e isso de fato já ia ser jogado no mercado. Elas já iriam reinvestir de qualquer forma, só que agora faz um lobby maior para parecer bonito. É claro que isso é bom, de fato, esse investimento nos Estados Unidos, temos de fato outros países querendo investir, o que dá isso cerca de 3 trilhões. Mas não vai ser do dia para a noite, não vai ser amanhã. Essas tarifas aqui vão começar de fato a pesar depois do dia 9, a gente vai ter que ver o quê a partir de agora. Aí entra o segundo ponto da questão da queda do mercado e como é que vai ser. Se de fato ele tiver... Ele até que tirou um pouco da incerteza de mercado, porque agora nós temos justamente... A gente sabe o que é as tarifas recíprocas. Mas, meus queridos e queridas, um ponto, se a gente pensa a médio e longo prazo, parece que é meio burrice, porque, de fato, e se o Trump não for eleito na próxima eleição? Eu não vou falar que eu tenho certeza, mas eu tenho uma grande convicção de que a próxima eleição, o próximo presidente que entrar lá, ele vai zerar essas tarifas, vai voltar o free trade, porque era como estava assim, e eventualmente pode voltar a ser na próxima outra eleição, só que nessa agora... Eu já não acredito nisso, por quê? O que aconteceu? O Trump veio como presidente, aí a cultura woke, a parte mais da esquerda, fez um maior barulho, assim, pra tirar o Trump e tal, entrou o Biden. Aí viram que a coisa ficou, tipo assim, 10 vezes pior com o Biden de esquerda cuidando dos Estados Unidos. A população ficou, porra, com o Trump, que é o malvadão, tava melhor, né? Similar ao que acontece no Brasil hoje. Não estou falando que o Bolsonaro era a melhor opção pro Brasil, porque eu também não acredito nisso. Mas a população quis o Trump de volta. Então eu acredito que eles meio que vão seguir um conceito depois desse governo do Trump. É claro que tem gente que odeia ele, normal. Mas a maioria está com ele. Não é à toa que ele foi eleito. Eu acredito que se isso se provar que vai dar certo, numa próxima eleição, provavelmente ele não vai mais querer ser presidente, tá velho já, né? Quem vai assumir vai ser alguém indicado por ele, alguém que ele vai puxar para dar continuidade no trabalho que ele vem fazendo. Talvez até o vice-presidente dele, não sei. O filho dele parece que estava se posicionando assim muito bem politicamente, mas não tem idade ainda para ser presidente dos Estados Unidos, né? Mas tem todas essas questões. Eu acredito que isso pode realmente sim continuar, mesmo com o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas como que vai ser o impacto disso em relação ao mundo, né? Porque para alguns países não vai mudar muita coisa. Tipo, o Brasil isso não vai impactar quase nada. Mas é claro que a mídia, porra, já você vai ver a mídia noticiando aí. O Trump vai acabar com o Brasil por causa de taxa. E aumentou só 3%, cara. Nada, só igualou ali na base, né? Não vai mudar nada. Não deveria mudar nada na economia brasileira. Mas vocês vão ver que a economia brasileira já tá lascada. Eles vão usar essa desculpinha para poder justificar um puto impacto de coisas que não tem nada a ver, como eles sempre fazem. Essas tarifas podem ser, talvez, negociação. Falar, beleza, a gente colocou metade. Pô, Estados Unidos, baixa aí, tá muito alto o que você colocou. Beleza, se você baixar, eu também baixo. Então meio que virou esse joguinho aqui agora. Porque como ele colocou metade, se o outro país que ele tá taxando baixar a tarifa dele, eventualmente o Trump também pode baixar. Então agora começa essa possível Faz sentido isso, hein, rapaziada? Faz muito sentido essa questão de negociação. Negociação entre esses países para baixar cada vez mais essas tarifas agora. Aquilo que eu já havia mencionado para vocês, o mercado não gosta disso no curto prazo, afinal a expectativa era uma, vem outra, as tarifas foram maiores aqui, de fato, só que a gente lembra daquilo que eu já havia mencionado para vocês. Machucar agora para depois ter glória. E se a gente for olhar aqui os títulos do Tesouro de longo prazo, eles começaram a cair ainda mais. Precificação de que o Fed vai ter que fazer alguma coisa. Afinal, meus queridos e queridas, isso vai trazer, de fato, possivelmente menos crescimento, vai mexer um pouco na inflação, os consumidores não vão gastar, o que ajuda também na inflação. Então, se a gente não tem um consumo muito alto, a economia não está aquecida, e nós temos tarifas sendo impostas, isso não vai desestimular, certo? Já está desestimulado. Com a tarifa imposta, talvez não gere tanta inflação assim. Só que o baixo crescimento econômico, o baixo consumo do consumidor, isso vai tudo interferir em um PIB menor. Ou seja, vai apertar ainda mais o Fed para ele começar a dar uma liquidez para o mercado, começar a tirar esses juros. Sem falar também que o próprio Trump falou na dívida americana. E o próprio Larry Fink também falou que se não trabalhar a dívida americana, Estados Unidos vai ter aí um problema grande com o seu dólar. Então também é. E a gente já falou muito disso aqui no canal, do refinanciamento dessa dívida, que tem que ser a taxas mais baixas, senão os caras vão se danar. Então essa é a perspectiva agora. Você já sabe tudo que estava para acontecer, tudo que aconteceu, qual que é a perspectiva, por que o mercado caiu, qual que é a possibilidade daqui em diante agora. Se a gente for olhar o gráfico, aquilo que a gente havia mencionado, a cruz da morte, nada disso aconteceu ainda, isso são todos padrões gráficos que é importante você saber, não que de fato vá acontecer. Mas Cadê? Vamos ver se ele vai explicar do melhor padrão gráfico de análise que existe. Você sabe qual é, né? Cabeça,
Piroca ombro. Somos rejeitados aqui em cima por essa média de 50, que é uma média importante. Ou seja, nós não colocamos novo topo, pelo menos não ainda hoje. Nós tomamos uma grande rejeição aqui e a possibilidade é a gente retestar esse fundo, ou um fundo duplo, ou se furar aqueles 75 mil dólares, que seria a próxima. Existe a possibilidade de a gente segurar nesse suporte, o que seria muito bom, mas essa rejeição não é tão positiva assim. O que eu acredito agora, galera, é essa lateralização de mercado, até que de fato nós tenhamos uma liquidez maior de mercado e menor incerteza, porque agora, abril até maio... Então, ó, se realmente acontecer isso que ele tá falando, dessa questão da lateralização, cara, esse é o melhor cenário para fazer pool de liquidez. Quando um ativo está lateralizando, ele nem sobe muito, nem cai muito, fica ali, ó, só... Mano, é perfeito pra gente ganhar taxa com pool de liquidez, tá maluco? Que é a metade mais ou menos do ano, que é quando o Fed falou que eventualmente ia parar o QT, ia voltar ali uma taxa de juros mais tranquila, a gente vai ter que ter essa paciência. Daqui pra frente, aquilo que eu mencionei, fazer o DCA, acumular bons projetos, ter caixa em carteira, fazer o rebalanceamento, aproveitar esses ralis de curto prazo para fazer a realocação, tirar os lixos de carteira, aquilo que a gente já havia falando, para ter paciência agora. Fechou? Então é isso, como a gente já havia falado, estamos firme e forte, seguimos surfando o ciclo como um todo, porque ele não acabou. Machuca agora, para depois glória. Isso, eventualmente, a médio e longo prazo, pode ser bom para os Estados Unidos. Mas, né, aquilo que eu falei, na próxima eleição, quem sabe. Mas é isso aí, vai servir como uma ferramenta de negociação. Agora nenhum país se pronunciou, mas a gente vai ver isso nas próximas semanas. Se eles começarem a baixar, positivo. Se eles falarem que não vão negociar e vai manter assim, quem sabe o mercado pode reagir mal. Mas agora você tem tudo resumido, eu assisto, eu estudo para que você não tenha que assistir e ler esse monte de documento. Mas pelo menos deixa o like aí antes de sair. Tamo junto, vejo Já você deixei o likezão, muito obrigado. E é aquilo, né, rapaziada? Momento de lateralização, qual que é a melhor opção? É uma pool de liquidez de Bitcoin. Olha o exemplo dessa pool aqui que eu montei na rede da Base. Eu vou te mostrar o range dela, se você quiser montar essa pool, e vou te falar quanto que ela está rendendo aproximadamente por ano. Ela tá de USDC com CBBTC na taxa de 0,05%. O range que eu escolhi para essa pool foi esse aqui, ó, de 80 mil até 91 mil. Então, enquanto o Bitcoin fica lateralizando entre essa faixa de preço, essa pool de liquidez vai ficar coletando grana. Inclusive, eu montei ela aqui, ó, só com $1. Para você ver que dá para montar pool de liquidez com pouco dinheiro. Você não precisa entubar dinheiro. Ah, queria começar, Marinho, não sei como. Cara, a Base é uma ótima rede para você começar uma pool de liquidez, que a taxa é baratinha. Você vai pagar ali 1 centavo para montar uma pool de liquidez na Base. Se eu for coletar as taxas, você paga 1 centavo para coletar. Se precisar rebalancear, mover o range, vai pagar ali 2, 3 centavos para fazer isso usando a Crystal. Inclusive, a Crystal tá mostrando aqui para mim que essa pool de Bitcoin com $1, que é essa última aqui, olha só o APR que a Crystal tá me mostrando, né? Uma estimativa do quanto essa pool de liquidez pode me render no período de um ano. 135%. Calma aí, ó. Presta atenção aqui, ó. 135%. Numa pool de liquidez de Bitcoin com $1, onde você não tem como perder dinheiro, cara. Você tá maluco. Isso aqui é mais de 10% ao mês. Fala pra mim qual renda fixa que coloca mais de 10% ao mês no seu bolso. Pega ali, ó, 135,51, divide por 12. Pô, eu ia fazer vezes. Calma aí, deu errado aqui. 135,51 dividido por 12, a gente tá falando de 11% ao mês. A grana que você vai ganhar em um ano no Tesouro Direto com o seu dinheiro parado lá, com essa pool de liquidez aqui, você ganha em um mês. Inclusive, essa pool de liquidez aqui, eu montei ela ontem durante uma mentoria que eu tava fazendo. Então, todos os mentorados que têm acesso à área de membros do nosso grupo de mentoria, eles têm acesso a ver esse vídeo, né? Foi ali 1h30 de bate-papo e a gente montou essa pool de liquidez. Então, o pessoal pode ver lá como fazer. Ah, Marinho, eu também quero aprender. O que eu faço? Cara, se você quer aprender a montar pool de liquidez, sem precisar comprar uma mentoria, sem precisar comprar o mestre das pools, que inclusive o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo, você pode simplesmente acessar, ó, esse aí que está aparecendo agora na sua tela, que eu vou te ensinar um tutorial completo, passo a passo, para você montar a sua primeira pool de liquidez, e você pode até usar esse range como exemplo, que já está provado, que deu certo, tá com APR bacana, e você pode fazer aí 100% no período de um ano, caso o Bitcoin continue assim.